Fala aí, gurizada, Takeo na área, trazendo aqui pra vocês um vídeo um pouco diferente, né? Para muitos que não saibam, eu sou gremista e analisando e vendo o atual momento do meu time no Campeonato Brasileiro, eu resolvi fazer um vídeo aqui mostrando qual seria a minha ideia de esquema tático e estilo de jogo para que o Grêmio consiga sair da zona que tá, da zona do rebaixamento, né? Eu vou montar um esquema aqui e um estilo de jogo com o elenco que está à disposição neste momento, né, para jogar os próximos jogos. Então vamos começar aqui, não vamos enrolar muito. Bom, primeiramente o esquema que eu usaria seria o 4-3-1-2 ou o 4-1-3-2, né? E aí eu vou explicar a diferença na parte defensiva e na parte ofensiva. Bom, na parte defensiva, a gente jogaria com uma linha de 4 defensiva, né? Os dois zagueiros e os dois laterais, certo? E outra linha de 3 meio-campistas, sendo o volante mais defensivo, o volante mais marcador, e outros dois volantes com aquele chamado box-to-box, né? Que é aquele volante que sem a bola ele recua para defender e com a bola ele avança para atacar. A gente teria o meio-campista armador e dois jogadores no ataque aqui. Tá, eu montei a equipe adversária aqui num 4-3-3 tradicional, tá? E aí como é que funcionaria essa situação aqui na parte defensiva? Bom, o time jogaria formando essas duas linhas compactadas em campo, certo? Para não deixar o adversário ter a infiltração da bola, certo? Então, a gente monta aqui o adversário jogando no campo de ataque e a gente defendendo. As duas linhas compactadas com esses jogadores aqui cobrindo a frente da zaga para não deixar que o time adversário consiga trocar passes e avançar de forma rápida para o ataque, né? Então a gente monta em bloco a defesa e impossibilitando que o adversário consiga dar esses passes uh, na frente, né? Dar esse passe para os atacantes, né? A marcação seria bem forte, tá? Então a gente encurtaria o espaço aqui do jogador adversário com a bola em relação ao nosso campo. Então a gente vai avançando e vai encurtando o espaço. O estilo de jogo que eu montaria para o time nesse momento, baseado no elenco atual, sem contar com o Diego Costa, o Soteldo e o Vila Sante, né? Montaria um estilo de jogo mais defensivo e reativo, né? Saindo no contra-ataque, né? E por isso tendo dois atacantes aqui de velocidade, certo? Então a gente defenderia dessa maneira aqui, esses três jogadores protegendo aqui o centro da área. E no momento que a gente roubasse essa bola, né, que a gente retomasse a posse da bola, a gente sairia em alta velocidade, tá? Trocando passes rápidos, de preferência o mínimo possível, tá? Então a gente roubaria a bola, trocaria passes aqui entre os três jogadores do meio campo. Os jogadores de velocidade aqui do ataque se infiltrariam entre as linhas do adversário, tá? Principalmente entre a linha de defesa aqui. Esses dois jogadores aqui avançariam, certo? E aí por isso que eu falo para vocês que aí viraria um 4-1-3-2, certo? Os laterais aqui também avançariam, né? Os laterais também avançariam. E com isso a gente roubaria a bola e saía já em alta velocidade para poder surpreender o adversário, tá? Então, com isso, a gente teria um maior poder de contra-ataque, né? Então a gente trocaria passes de forma rápida, chegando num dos jogadores do meio campo e já tentando fazer essa ligação num passe, numa bola enfiada, numa bola longa para os atacantes de velocidade, tá? Lembra mais ou menos como o Real Madrid joga, jogou na última temporada, aliás, onde ele não tinha um centroavante de ofício, ele jogava com dois jogadores de velocidade e mais um volante de armação, né? Seriam ali o Vini Júnior e o Rodrigo junto com o Bellingham. Então aqui seria mais ou menos isso aí. E como é que eu montaria esse time do Grêmio aqui com as peças que o Grêmio tem à disposição no momento? Bom, vamos começar aqui. Goleiro seria o Marquezin. Laterais, o João Pedro. Na zaga, eu botaria o Gustavo Martins e o Kahneman. Ah, por que o Gustavo Martins? Porque o Gustavo Martins é um jogador mais novo, tem mais vigor, tem mais explosão. Uh, Apesar do erro que aconteceu no último jogo no Grenal, ele ainda assim é um jogador promissor, tá? E a gente precisa ter um jogador promissor ao lado do Kahneman, porque a gente sabe que o Kahneman ele é um zagueiro mais físico, mais intenso, então se o adversário conseguir passar por ele, a gente precisa ter um outro zagueiro para dar cobertura, certo? E aqui na esquerda o Mike, tá? Não colocaria o Reinaldo porque o Reinaldo não vem bem, certo? Ele não tá conseguindo ajudar na defesa e muito menos no ataque. Então colocaria o Mike, que pelo menos é mais defensivo, ajudaria mais
nessa questão. Aqui eu colocaria, sem o Vila Sante, colocaria o Dodge, certo? Porque vem jogando bem. É um dos poucos jogadores que está conseguindo jogar bem nos últimos jogos. Aqui na direita, na esquerda, desculpa, o PP, certo? Como um volante, aquele box-to-box. E aqui do outro lado, eu ficaria entre o Edenilson e o Carbajo. Vendo o último jogo, eu iniciaria com o Edenilson, mas podendo, ao longo do jogo, trocar pelo Carbajo. Na frente, o Cristaldo, certo? Que é o disparado melhor jogador do time, mesmo nessa fase horrível. E na frente, eu colocaria o Pavon e o Nathan Fernandes. E aí vocês vão me perguntar, por que o Nathan Fernandes e não o Gustavo Nunes? Porque o Nathan Fernandes ele tem mais poder físico de explosão, né? Ele aguenta mais a correria disputando com o zagueiro. O Gustavo Nunes, para mim, ele é meio franzino, então nesse estilo de jogo que eu montei aqui, o Nathan Fernandes seria o ideal, porque ele teria a velocidade, a explosão na arrancada e também teria o vigor físico, a força física para poder aguentar a pressão do zagueiro no encalço dele. E o Pavon, porque também é um jogador que vem jogando bem, apesar do time não estar jogando lá tudo aquilo. O Pavon ainda é um jogador que tenta bastante, ele se esforça bastante, ele busca tentar criar situações de jogo, mesmo não tendo um atacante lá para isso. Bom, a parte defensiva foi, vamos passar para a parte ofensiva então. Nessa questão da parte defensiva e ofensiva, eu já expliquei ali para vocês, assim que a gente roubasse a bola, essa seria a principal jogada, tentar sair em velocidade, dando 2, 3 toques na bola, buscando um dos jogadores do meio campo e já tentando fazer essa ligação para os atacantes numa bola enfiada, ou até mesmo para a passagem dos laterais em velocidade pelo lado, principalmente com o João Pedro, que é um lateral bem ofensivo, tem bastante velocidade e vigor. Então seria uma opção também para essa jogada no contra-ataque. Bom, passando para a parte ofensiva, vamos supor que a primeira ideia ali a gente não está conseguindo aplicar com máxima eficiência, a gente não está conseguindo sair nos contra-ataques rápidos. A gente vai trabalhar para a segunda parte, que é o que? É a criação de jogada. Bom, essa criação de jogada ela é um pouco diferente do que o Grêmio vem fazendo. Por quê? Porque a gente não tem um centroavante na área. Então a gente não pode criar jogadas para um centroavante que não existe, né? Não adianta a gente chegar na linha de fundo aqui, ou próximo da linha de fundo, e querer cruzar para a área, sendo que a gente não tem um centroavante de ofício lá. Ah, mas tem o João Pedro. Cara, o João Pedro não é centroavante de ofício. O João Pedro é segundo atacante. Quem falar para vocês que o João Pedro é um centroavante, cara, desculpa, mas para mim não entende de futebol. O João Pedro, se você pegar os jogos do João Pedro Galvão na Itália, ele joga muito mais como um segundo atacante ou um meia mais ofensivo do que propriamente um atacante de fato, entendeu? Então, pra mim, ele não é um centroavante. Então, cara, esquece essa ideia de querer jogar a bola pra ele como um centroavante, não vai funcionar e não tem como. Bom, qual que seria a minha ideia aqui, então, com a bola no pé, no campo de ofensivo, trabalhando dela? Bom, a principal característica aqui é o quê? Se a gente chegar com a bola aqui na lateral e tentar cruzar para a área, não vai dar certo, porque a gente tem dois jogadores de velocidade. Nenhum deles é alto ou tem uma qualidade, uma técnica de cabeceio que possa ser aproveitado com isso. Então, qual que é a ideia? A gente trabalhar essa bola de pé em pé e fazer com que o lateral chegue à linha de fundo, especialmente ou de preferencialmente dentro da pequena área ou dentro da grande área aqui, ó. Para quê? Para fazer o passe, ou o cruzamento, como preferir, para quem está chegando de trás. Seja um dos atacantes de velocidade, seja o próprio Cristaldo, que entra muito bem na área e finaliza em gol. Então a gente não pode chegar aqui e querer cruzar essa bola para a área no alto, porque não vai funcionar, não tem um centroavante. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar essa bola de pé em pé e fazer com que o lateral chegue nessa posição aqui, para fazer o passe para trás, para quem está chegando de trás. Seja o Cristaldo, seja um dos atacantes que ficou mais para trás, recuado para receber esse passe, ou até mesmo um dos volantes que vai estar infiltrando na área, certo? Então essa é uma outra jogada que eu montaria. Trabalhando a bola de pé em pé, fazendo ela rodar de um lado para o outro de forma rápida. Não adianta você fazer a bola rodar devagar, com isso o adversário consegue se posicionar. Então você tem que trabalhar essa bola de pé em pé, mas com uma velocidade um pouco maior, fazendo ela rodar de um lado para o outro, aquele clássico limpa-vidros, né? E fazendo com que o lateral passe nas costas da zaga, ou até mesmo um volante aqui passe nas costas da zaga para fazer esse passe para trás. E aí, com isso, o jogador que está chegando de trás, muitas vezes nessa troca de passes envolvente rápida, chega sem marcação, se o volante não acompanhar ele. Tá? Então, vamos supor que a gente está trocando passes rápido aqui. Um atacante, um dos atacantes aqui, por exemplo, o Nathan Fernandes, pode partir em velocidade, fazendo com que a zaga recue para trás e o Pavon fique um pouco mais atrás. Com isso, ele encoste aqui nessa posição para receber esse passe que está vindo do lateral ou do volante, para que
ele finalize em gol, tá? Essas são duas principais jogadas que eu montaria para o time do Grêmio tentar sair da situação que tá, né? Mudando um pouco a formação, né? E mudando um pouco o estilo de jogo, tá? Outras jogadas que eu faria é trabalhar uma bola parada, tá? Muitas vezes uma bola parada ganha um jogo, tá? Um jogo que é difícil, um jogo que é truncado, um jogo que é uh, encardido, como a gente costuma falar aqui no Sul. Cara, uma bola parada às vezes resolve, entendeu? Então você precisa ter situações de bola parada, seja em escanteio, seja em cobranças de falta, você precisa ter uma jogada ensaiada definida, tá? E eu vejo que hoje o Grêmio nem isso tem. O Grêmio hoje não tem um padrão de jogo definido, uma jogada principal, o time não tem, é basicamente um amontoado de jogador tocando bola e alguém tentando resolver. E o time do Grêmio não tem uma situação de bola parada, cara. Não tem um escanteio de bola parada eficiente, não tem uma cobrança de falta de bola parada eficiente, seja um lançamento para a área, seja. Entendeu? Não existe isso no Grêmio. Então, vamos passar aqui para uma situação então de escanteio. Vamos posicionar aqui o Cristaldo na cobrança do escanteio, certo? A gente posiciona o Cristaldo na cobrança do escanteio. A gente vai jogar os nossos dois zagueiros lá para dentro da área, certo? Vamos colocar os dois atacantes. Como não temos atacante de posicionamento de área, a gente joga eles para entrada da área, certo? Que a gente não tem. A gente vai deixar um dos meias aqui junto com o lateral e o volante defensivo lá atrás para a gente não poder não correr risco de sofrer um contra-ataque do adversário, tá? O outro meio-campista sendo mais alto dentro da área e um lateral aqui na segunda bola. Bom, vamos posicionar aqui os atacantes do adversário lá na frente, provavelmente, e os volantes aqui na entrada da área, dessa maneira aqui. Bom, como é que a gente funciona aqui a minha ideia de cobrança de escanteio? Até saiu um gol, se não me engano, acho que foi da Itália, na Eurocopa recentemente, onde o cobrador do escanteio, em vez de ele cobrar direto lá, ele vai cobrar curto aqui. Talvez o Grêmio já até tenha feito isso, tá? Mas não fez com eficiência e nem com qualidade. E esse jogador passa e já recebe a bola. Essa jogada aqui ela não pode demorar. Esse jogador que vai receber a bola aqui, no caso o número 2 aqui, ele não pode ficar pensando muito. Ele tem que receber, esperar a passagem do Cristaldo e já dar a bola. E com isso, o Cristaldo faz o cruzamento invertido lá no segundo pau, tá? Essa é uma jogada. Só que isso aqui tem que ser treinado, entendeu? Não adianta, vamos fazer no jogo, mas a gente não treinou durante a semana. Tem que treinar. Futebol é repetição. Então, a gente tem essa jogada aqui. Pode inverter? Pode inverter. Em vez por exemplo, aqui no lado direito, como o Cristaldo, acho que, se não me engano, ele é destro, então ele pode inverter com um outro jogador. O jogador cobra o passe para ele, ele devolve e o jogador cruza na área, tá? Isso aqui funcionaria, por exemplo, se o Reinaldo fosse o lateral. O Reinaldo, como ele é canhoto, né? Então ele teria a preferência do cruzamento invertido. E, cara, com isso também criar situações de bola parada, de cobrança de falta, enfim, né? Eu não vejo o time do Grêmio, por exemplo, treinar uma jogada de falta específica. Em vez de cobrar direto, fazer um passe para alguém, infiltração e o cara finalizar em gol. Ou até mesmo trabalhar essa bola de pé em pé e aí lançar a bola para dentro da área, entendeu? Rasteiro, de preferência, porque a gente não vai ter centroavante. Bom, essa seria mais ou menos a minha ideia de como montar o time do Grêmio para tentar sair da zona sem os jogadores que a gente está desfalcado, né? Com a entrada dos jogadores, a gente até conseguiria jogar com esse mesmo esquema aqui, mas mudaria um pouco a característica do jogo e a forma de jogar, né? Então é isso, deixa nos comentários aí o que você acha. Eu estou começando a estudar um pouco sobre futebol, sobre táticas, sobre montagens de equipe, estilos de jogo, e quem sabe um dia eu não acabe me tornando aí um técnico de futebol profissional, né? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal aí e deixe nos comentários aí a sua sugestão, a sua dica, o que você mudaria, o que você acrescentaria nesse meu vídeo. Valeu? Tamo junto, é nóis!